Bora então de um desafio aí de função sintática, porque hoje eu quero saber se você consegue classificar o sujeito, mas assim, ó, já vou avisar que nem tudo é o que parece. Então, bora lá pro vídeo, porque eu quero saber se você vai acertar. Mais um vídeo aqui do canal, eu sou o Prof. Gui Furtado, muito obrigado aí pela sua companhia. E no vídeo de hoje nós vamos falar aí da classificação do sujeito, tá? Mas não é uma classificação tão simples não, porque eu coloquei aqui frases com muitas pegadinhas e eu quero saber se você vai cair em alguma delas, tá? Ou aí se você vai conseguir acertar sem errar. Lembrando, é claro, que já tem outros vídeos no canal com relação ao sujeito. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link das aulas complementares. E olha só, estamos chegando aos 10k, falta pouco, eu conto aí com a sua ajuda, tá? Então, recado dado, bora lá para as frases. Frase aí número 1 e ela vai falar o seguinte, tá? No início do ano, outra mudança voltou a haver naquela instituição, tá? A pergunta que não quer calar, que é o objetivo desse vídeo, é o seguinte: qual é a função aqui do sujeito? Função não, né? A gente está falando de função sintática, mas qual é aí a classificação do sujeito? Bora então analisar? Olha só o que a gente tem aqui. No início do ano, outra mudança voltou a haver naquela instituição. A primeira coisa que eu vou começar a fazer aqui, você que já acompanha o canal já sabe, é procurar aí os adjuntos adverbiais e eu já encontro aqui alguns, tá? Então, olha só, quando eu falo assim, no início do ano, tá? Isso aqui nós vamos classificar como um adjunto adverbial. Naquela instituição, também eu vou classificar aí como adjunto adverbial. E aí fica fácil, porque você já achou o sujeito, não achou? Outra mudança? Bom, se você falou que o sujeito aqui é outra mudança, cuidado com isso aqui, tá? Eu vou até aumentar aqui um pouquinho, olha só. Quando a gente fala assim, ó, voltou a haver, o que a gente encontra aqui, galera, é uma locução verbal, tá? E dentro dessa locução verbal, nós temos aqui o verbo principal. O verbo haver com sentido de existir, ele é conhecido aí como um verbo impessoal, ou seja, ele não tem sujeito. Então, no caso, eu tenho o verbo principal e o verbo aqui auxiliar. Esse verbo haver aqui é com sentido de existir. Então, na verdade, quando você diz que outra mudança é o sujeito, você escorregou na pegadinha. Na verdade, eu tenho aqui uma oração, tá? Vou colocar aqui para vocês, ó. Oração sem sujeito, o sujeito inexistente, e outra mudança aqui vai ser o nosso objeto direto. Por quê? O verbo haver, ele não tem aí, quando ele tem o sentido de existir, não tem sujeito, mas ele tem sua transitividade. Então, haver o quê? Outra mudança. Então aqui, se você não caiu na pegadinha e você fez a análise correta, você acertou que a número 1 é oração sem sujeito. Bora então aí para a frase de número 2 e ela vai falar o seguinte, tá? A pessoas inteligentes entrega-se à sua dedicação. Pergunta: qual é a classificação do sujeito? Já vai fazendo aí de cabeça, porque eu vou resolver agora para vocês, tá? Vamos lá analisar isso aqui. A gente já sabe que sempre que nós encontrarmos esse ser, temos que tomar cuidado, porque esse ser, dependendo da sua classificação, também vai dizer aí a classificação do sujeito, tá? Já circulei esse ser porque a gente tem que tomar cuidado. E agora é o seguinte, tá? Quando eu olho isso, eu penso o seguinte: outro passo que eu posso fazer aqui é pronominalizar o verbo. Então, eu vou colocar um pronome aqui para ver se a frase tem sentido. Ele entrega-se à sua dedicação a pessoas inteligentes? A frase não teve sentido, tá? Então, eu sei que o sujeito está aqui dentro ou não existe. Para o sujeito não existir, nós temos aí 5 casos. E eu já fiz vídeo aqui nesse canal
eu vou deixar aqui na descrição para vocês. Meu Deus, ó, a dicção tá de milhões, né? Já fiz vídeo no canal sobre isso, eu vou deixar aqui embaixo para vocês. A gente sabe que quando a gente encontra o ser, tem que olhar aí a transitividade do verbo. Então, olha só, quando eu falo aqui entrega, a gente vai analisar dentro desse contexto. Quem entrega, entrega algo, olha que interessante, para alguém. E aí você pode pensar o seguinte, mas esse azinho que está aqui, meu Deus do céu, é um artigo, não entendi. O que acontece é que esse a é uma preposição, tanto que ele não concorda com o substantivo pessoas. Ele está no singular porque ele é uma preposição. O verbo entregar aqui nesse caso é um verbo transitivo direto e indireto. Mais uma vez, quem entrega, entrega algo para alguém. Olha a preposição aqui. Então, na verdade, esse ser que a gente tem aqui é conhecido aí como uma PA. E se a gente tem uma PA, o que acontece? Se há PA, não existe objeto direto. O objeto direto acaba virando sujeito paciente. Então, olha que interessante. Quando eu falo aqui a sua dedicação, né, não é objeto direto. O objeto direto vira sujeito paciente. Então, sujeito aqui, a sua dedicação, porém, o objeto indireto, e ele até começou no início da frase, né? O objeto indireto, ele fica do mesmo jeito, nada muda. E a frase, neste caso, enquanto classificação do sujeito, nós temos aqui uma voz passiva, deixa eu marcar aqui direitinho para vocês, uma voz passiva sintética em que o meu objeto direto vira o sujeito paciente. Aqui é um sujeito paciente, é um sujeito simples, tá? Mas continua tendo aí o objeto indireto, que é a pessoas inteligentes. Então, quando você encontrar o ser, muita atenção à transitividade que esse ser está ligado. Lembrou desse caso? Então, vamos entender se isso acontece na número 3. Aproveita, é claro, se inscreva no canal e apoie todo e qualquer professor que produz, conteúdos na internet para vocês. Esse é o nosso trabalho, a gente fica feliz quando a gente consegue ajudar a galera do outro lado. E aí você pode comentar, compartilhar, indicar o canal. Eu tô com uma meta aqui de chegar aos 10 mil seguidores, tá? Falta pouco e eu conto muito com a sua colaboração, fechado? Já tá aprendendo alguma coisa? Então já tô feliz. Bora corrigir a frase de número 3. Frase aí de número 3, ela vai falar o seguinte, tá? Em tempos de crise, não se vende muito naquele mercado. Qual é a classificação do sujeito? Você já viu uma coisa aqui que já apareceu em outros casos aqui do canal e até mesmo nesse vídeo aqui, que é esse ser, né? Quando nós encontramos o ser, você já sabe, você tem que tomar cuidado e observar a transitividade do verbo. A partir daí você vai conseguir classificar o sujeito. Eu vou começar, vocês já sabem, tá? Pelos adjuntos adverbiais. Então eu tenho aqui, em tempos de crise, né? A gente sabe que é um adjunto adverbial. E também eu tenho aqui, muito, e também tenho naquele mercado, adjunto adverbial e um adjunto adverbial. Eu tenho outro adjunto adverbial. Olha isso, a frase é imensa, mas basicamente ela só é feita com adjuntos aí adverbiais. Você já aprendeu no canal que quando eu tenho uma frase, né, ou uma oração em que só apareça adjuntos adverbiais, a transitividade aí do verbo será, bom, você sabe? Então eu vou falar para vocês. A transitividade do verbo vai ser verbo intransitivo. Então, será que nós temos aqui um sujeito paciente? Esse ser vai ser uma PA? E é aí que você tem que tomar cuidado. Esse ser, no caso, aqui, ele é índice de indeterminação do sujeito. Vou grifar aqui para vocês. O ser é índice de indeterminação do sujeito. Isso porque eu tenho uma partícula ser e ela está ligada aí a um verbo intransitivo. Já anota essa dica. E quando a gente encontra esse ser, que é um índice, a gente já sabe até que tipo de sujeito nós vamos ter aqui. O nome já diz, índice de indeterminação do sujeito. Então aqui, vou colocar de azul,
a classificação, no caso da número 3, nós temos um sujeito aí indeterminado. Isso porque nós temos o ser e ele está ligado a um verbo intransitivo. E agora a gente vai resolver aí a frase de número 4 e ela vai falar o seguinte, tá? Vamos lá. Resolveram os problemas de forma eficiente, tá? Bom, não encontrei o ser, então já fico feliz e animado, tá? Então eu vou fazer o quê? Pronominalizar esse verbo. Vou colocar aqui, ó, eles, né? Depois disso eu vou ler a frase. Eles resolveram os problemas de forma eficiente. A frase teve sentido completo e isso já me mostra o seguinte. Se eu tenho uma frase com sentido completo, a partir do momento em que eu pronominalizo aqui esse eles, e eu tenho aqui a terceira pessoa do plural, a gente vai ter o que a gente, desculpa essa garganta, a gente vai ter, só um minutinho. A gente vai ter aqui, é claro, um sujeito indeterminado, tá? Então eu vou colocar aqui para vocês, olha só, vou colocar de azul, né? Sujeito aqui vai ser indeterminado. Isso porque eu tenho um verbo na terceira pessoa do plural, tá? E eu não tenho nenhum referente. Então aqui eu tenho resolveram, vermelho aqui, né? Resolveram, tá? Aqui resolveram é um verbo transitivo direto. Os problemas vai ser o meu objeto direto e de forma eficiente vai ser, você sabe? Ah, muito bem. Um adjunto adverbial de modo. Então aqui, por conta aqui, ó, da terceira pessoa do plural, sem um referente, nós teremos aí um sujeito indeterminado. É bom você anotar todas essas dicas que eu coloquei para você nesse vídeo aqui. E outra coisa, aqui no canal também tem uma playlist com função sintática, ou melhor, uma playlist em que eu te ensino função sintática do zero aí ao avançado. São mais de 70 frases para você aprender com questões de concurso e eu vou deixar aqui na descrição também para vocês, tá? E é claro, se você quer aquela mentoria em língua portuguesa, chegou a sua hora de estudar comigo. Eu vou deixar aqui embaixo para vocês o contato ou aqui no QR Code que você está vendo no vídeo também e você viu durante o vídeo inteiro, tá? Aí você, ó, manda mensagem para mim para que eu possa entender qual é a sua situação, porque é claro, né? Aqui português é na prática e com certeza você vai aprender português de forma fácil e fazendo muito exercício, tá? Vou ficando por aqui, é claro. Muito obrigado por você que assistiu até aqui. Fico aqui com meus beijos e meus abraços para vocês e a meta de chegar a 10k. Tô contando com vocês. Um beijo e até a próxima.